Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vou ensinar o passo a passo desse lindo vestido buquê de rosas. Seguindo a grande tendência que está em aplicações de flores e rosas em vestuário, eu fiz esse lindo vestido para vocês. Esse serve em tamanho M, lembrando que eu tenho 103 de quadril e 93 de busto, mas vou estar explicando para vocês como fazer outros tamanhos, tá? PP ao GG. O meu ainda está faltando aplicar elástico na parte das costas e forrar a parte do busto. A parte de baixo eu estou usando um short segunda pele. E é isso, pessoal. Enfim, eu espero muito que vocês gostem. Agora, a seguir, vamos com a lista de materiais e o passo a passo. Bom, pessoal, para fazer o vestido, eu usei todas na linha Camila Fashion, da Linhas Corrente, tá? Aqui são algumas cores, porque para as flores eu usei 6 cores, tá? Aí eu fiz algumas cores, eu fiz 3 flores, outras 2, tá? Então aqui, uma das cores são no amarelo, laranja. Esse aqui, gente, eu falo que é uma cor vinho, chamo uma cor vinho, muito bonito, olha só. Eu adoro essa cor. Vermelho. E também eu fiz num verde tulipa, umas sobras que eu fiz, que restou de um cropped que eu fiz aqui no canal, no vídeo anterior. É a sobra, aí eu fiz algumas flores. E também na cor roxa, tá? E o vestido eu fiz, na verdade não é um bege, ele é um marrom clarinho, tá? Aí vocês fazem aí as cores que vocês quiserem, utilize sobrinhas que você tiver aí em casa para fazer as flores. Aí a gente faz as flores maior e tem as menorzinhas também, tá? Então, 6 cores para as flores que eu faço e trabalhamos todas no fio duplo, tanto o vestido e as flores, tá? Então, para o tamanho que eu fiz no vestido, eu precisei de 3 novelos da linha Camila Fashion, tá? Fazendo com 2 fios, certo? Então, aí, dependendo do tamanho que vocês vão fazer, talvez vai precisar mais. E para o tamanho PP, 2 novelos dá pra você fazer, certo? Mas aí, vocês comprem 3 novelos pra fazer até o tamanho M, dá pra fazer tranquilo, certo? A não ser que você queira mais comprido, né? Dependendo do tamanho que você vai fazer isso. Se você fizer o tamanho que eu indico aí na aula, até um tamanho M com 3 novelos dá pra fazer tranquilo, ok? Então, eu vou também estar precisando da agulha 3,5, que eu trabalho 2 fios, né? Para as flores e o vestido, eu uso a agulha 3,5. Vamos precisar também de alfinetes, que eu gosto para facilitar, né? Eu aplico, vou prendendo as flores, né? As rosas, para depois eu venho só tirando e vou costurando. Então, para aplicar as flores, eu usei a linha e agulha de costura, tá? Aí, só que eu não aplico as flores somente costurando, que eu dou só uma volta, com uma volta só, não fica tão fixa, tá? Dou uma voltinha aí com a linha de costura. E depois também eu fui reforçando com essa linha aqui, gente, olha. Bastante gente usa para aplicar flores. Você vai queimando a ponta, eu uso 2 fiozinhos. Você vai queimando a ponta assim numa vela e vai colando, tá? Se você não sabe como, aí no YouTube tem vários vídeos ensinando como você usar essa linha para colar para aplicações de flores, tá, gente? Então, agulha de tapeceiro é bom para você estar usando nos arremates. Fita métrica também, para tirar as suas medidas, tá? A gente faz pela medida do busto. Eu vou estar dando dicas para vocês, tá, gente? Aí, para você fazer de uma forma que fica bem coladinho no quadril, tá? Então, aqui no meu vestido eu fiz pela medida do busto, aí ficou bem coladinha no quadril, porque eu tenho 10 centímetros a mais de quadril que o busto, certo? E, claro, tesoura para cortar. Então, agora, a seguir, vamos com o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, pessoal, pegando aqui 2 fios, vamos fazer aqui a quantidade de correntinhas de acordo com a medida do busto, tá? Está na tela para você da quantidade de correntinhas que eu indico para outros tamanhos, só que você pode alterar quantas vocês quiserem, tá? Mas lembrando aqui, você pode pegar a medida do quadril e fazer menos 10 centímetros menos, de 10 a 15, tá? Porque é pra ficar bem coladinho mesmo. Ou você pode fazer com a medida do busto, se você tem, como eu, diferente de 10 centímetros, então você pode fazer com a medida do busto, tá? Se quiser tirar um pouquinho mais também, então aí vai muito da sua medida. Então aí a dica para você que está fazendo com fio só, outro tipo de fio, certo? Então, aqui eu vou fazer somente uma amostra, porque são os pontos simples que vamos trabalhar, tá?
eu vou fazer aqui somente 40 correntinhas. Só que o tamanho que eu fiz 153 correntinhas, tá? Então, fazem aí 153 correntinhas, se você quer fazer o mesmo tamanho que eu estou fazendo, lembrando que é o tamanho M. Aí, eu vou fazer aqui as 40 correntinhas, que é só de amostra, e já já eu volto com vocês. Já coloquei na tela para vocês, tá? A quantidade de correntinhas, tamanho PP ao GG. Ah, uma dica aqui para você, ao medir, dá uma esticadinha também no fio, tá? Para ajudar aí, se esticar, não ficar tão frouxo, tá? Quando você fizer a peça. Então, você vai medindo e dá uma esticadinha para chegar na medida que você quer. Prontinho, pessoal, eu já fiz aqui as 40 correntinhas, como eu falei pra vocês. Estou fazendo de amostra, tá? O tamanho que eu fiz, eu já fiz, é 153 correntinhas. E agora, você vai pegar em linha reta as correntinhas e fechar na primeira correntinha com o ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, agora vamos trabalhar em circular aqui até alcançar o comprimento da saia do vestido. Iniciando com a correntinha, volto no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha para dar altura aqui de um ponto alto, tá? Então, vocês vão iniciar dessa forma aqui. Agora, vamos continuar fazendo aqui em cada correntinha um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Aí, vou fazendo aqui um ponto alto em cada correntinha. Chegando no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já fiz aqui um ponto alto em cada correntinha. Cheguei aqui no finalzinho. Olha só, toda vez que você finalizar a carreira, temos essa correntinha que forma aqui, ó, quando prendemos com ponto baixíssimo. Então, forma essas duas alcinhas aqui, ó, como se fosse uma correntinha. Você vai vir aqui dentro e fazer um ponto alto, que vai ser um aumento de um ponto, tá? Então, você vem aqui toda vez que você fechar, terminar de fazer a carreira. Esse ponto baixo e uma correntinha, nós vamos pular e vamos vir aqui no próximo ponto alto e fechar com um ponto baixíssimo. Por isso que fazemos aumentos, porque ao fechar a carreira, nós vamos estar pulando o primeiro ponto. Assim, o início da sua carreira vai ficar bem fechadinho. Faça uma correntinha, um ponto baixo. Vou iniciar do mesmo jeito que iniciamos a primeira carreira. Um ponto baixo e uma correntinha. E vamos seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto. Então, aqui vamos trabalhar somente ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Aí, é ponto simples, tá? Você vai fazer a quantidade de carreiras que você acha necessário aí, o comprimento da saia, você vai fazer até alcançar na cintura, tá? Você vai fazendo o comprimento que você quer. Chegando na cintura, você vai parar que vamos fazer algumas diminuições, tá? Então, aqui, para o meu vestido, eu já fiz 31 carreiras, tá? Não esqueçam de fazer o aumento aqui nessa alcinha aqui, ó. E pular esse ponto baixo, uma correntinha, e finalizar no próximo ponto alto, tá? Toda vez que você fechar a carreira, você vai fazer do mesmo jeito. Então, eu vou voltar aqui com a minha saia com 31 carreiras já prontas, tá? Pronto, pessoal, eu fiz aqui 31 carreiras, tá? Olha só. Aí, aqui é o comprimento da saia, tá? Então, aqui, vamos fazer uma diminuição, só que eu vou fazer poucas diminuições, porque eu fiz já bem apertadinho no quadril, e como eu tenho só 10 centímetros a menos do quadril, e vamos fazer, né, frente única, temos que pensar nisso. Então, aí você tem que lembrar que como vamos fazer frente única, não pode diminuir tanto, porque senão você vai ter que fazer, senão vai ficar muito estreito aqui, ó. E aí não vai cobrir toda a frente do busto, tá? Então, diminui aí, lembrando disso, certo? Então, aqui eu vou fazer diminuições na parte das costas. Então, como aqui fica as emendas, ó, por mais que fica bem disfarçado, eu vou deixar aqui pra ser a parte das costas. E na parte da frente, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto mesmo. E já volto aqui na parte das costas pra mostrar pra vocês como vamos fazer a diminuição, tá? Só que eu vou diminuir também aqui na lateral, ó. Vou fazer a diminuição aqui na lateral, aqui nos cantos, que eu vou fazer aqui e aqui um pouquinho aqui na parte das costas. E não vou diminuir muito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como vamos fazer. Vamos iniciar aqui do mesmo jeito, ó. Subindo uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. Aí, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto, até chegar aqui bem na lateral. Não precisa contar ponto, tá? Pra ficar assim, dividir certinho, eu não acho necessário, tá? Aí, aqui, ó, como vamos fazer a diminuição?
vamos dar a laçada e fazer um ponto alto aqui, ó. Eu vou tirar uma vez só, deixo na agulha e pego o próximo ponto aqui. Tiro uma vez só, deixo na agulha. Se você quiser diminuir mais, assim, de uma vez só, você pode pegar mais ponto. Eu vou estar diminuindo aqui, ó, um ponto só assim, certo? Aí, fechei aqui todos os pontos juntos, os 2 pontos, diminuindo aqui um ponto. Aí, aqui eu vou fazer mais uma diminuição, tá? Ó, tiro uma vez só o ponto alto, já pego aqui e o próximo ponto alto, tiro uma vez só. Agora, dou laçada e fecho tudo junto. Aqui na lateral, não vou diminuir mais, tá? Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, quando chegar aqui no canto, ó, eu volto com vocês que vamos diminuir do mesmo jeito. E vamos fazer mais umas diminuições aqui na parte das costas. Ou seja, na parte da frente, eu não vou fazer diminuição. Se você achar necessário fazer essa diminuição aqui, ó, por toda a volta, vocês podem estar diminuindo. Aí, vocês podem estar fazendo assim, variando, ó, fazendo alguns pontos sem diminuir, aí faz uma diminuição. Depende muito o quanto você quer diminuir, tá? Então, vou fazer aqui, quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, cheguei aqui, ó, na mesma direção, mais ou menos aqui, ó, no canto, que eu vou fazer mais 2 diminuições, como eu falei pra vocês. Aqui, vamos fazer um ponto alto, tirar uma vez só, deixo na agulha, pego o próximo ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, agora eu dou laçada e fecho tudo junto. Vou fazer mais uma aqui, ó, faço um ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, pego o próximo ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, laçada e fecho. Aqui eu diminui 2, vou diminuir aqui também 2. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou tá diminuindo aqui um pouco na parte das costas. Só que assim, eu vou fazer alguns pontos altos, não vou ficar contando ponto, tá? Ó, faço ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, quando faço alguma quantidade de pontos, eu faço uma diminuição. Aí, depende muito do quanto você quer diminuir, tá? Aí, eu não fiz a diminuição na parte da frente. Se você quiser diminuir na parte da frente, não tem problema também, tá? É importante você distribuir, né? Se você fizer em volta toda, distribui bem pra não ficar muita diminuição em um lado só, tá? Senão vai ficar uma peça torta. Aqui eu fiz alguns pontos, olha. Aí, aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Do mesmo jeito, ó, faço ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, segundo ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, laçada e fecho. Aí, eu faço mais alguns pontos, ó. Eu nem tô contando os pontos, vocês estão vendo que eu nem tô contando. Então, vai aí de vocês mesmo, quanto vocês querem tá diminuindo, tá? Você acha que ficou largo demais a saia, se tem pouco busto e muito quadril, aí você vai ter que fazer mais diminuição, né? Então, aí vai muito aí de cada pessoa. Tem gente, às vezes, tem um quadril M, um busto P, né? Então, vai muito isso. Aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais uma aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Um ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, pego o próximo ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha, laçada e fecho. Aí, vou seguindo, fazendo alguns pontos. Então, aqui na parte das costas, já fiz aqui 2 diminuição, né? Sem contar aqui que fizemos nos cantos, né? Aí, aqui eu vou fazer mais uma, bem próximo, ó. Vou fazer mais um. Tô fazendo aqui a terceira diminuição. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Vamos ver aqui como tá ficando, ó. Já fez uma curvinha aqui, tá vendo? Então, aqui já fiz a terceira diminuição, vou fazer mais uma. Vou fazer aqui mais uns 3 pontos altos pra fazer a próxima diminuição. Vou fazer mais 2 só, tá?
Agora, eu vou fazer mais uma diminuição, ó. Agora, eu vou fazer alguns pontos altos, sem diminuir. Aí, essa parte aqui, né, vai muito aí de cada pessoa, quanto deve diminuir. Então, aí você tem que ver de vocês, tá? Tem pessoa que tem a cintura muito fininha, aí pra não ficar aquela, na cintura ficar muito frouxo. Aí você faz, né, mais diminuição. Aí, se você tem que diminuir muito na cintura, o que você tem que fazer? Às vezes a pessoa tem a cintura fininha e muito busto também. Aí, o que você pode fazer? É você iniciar mais pra trás aqui, ó, pra fazer a parte da frente, né? Mas aí, você vai ter que diminuir um pouco pra chegar no pescoço, né? Um pouco mais. Aqui, eu vou fazer mais uma diminuição, ó. Vou desmanchar mais dois aqui, vou fazer mais pra cá. Então, aqui, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aí, se você também não quiser fazer a diminuição somente numa carreira e fazer mais uma, fazendo a diminuição, ó, vocês podem estar fazendo também, né? Aí, aqui, então, eu fiz, sem contar aqui o canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 diminuições aqui na parte das costas, tá? Aqui na parte de trás. Então, aí contando que a parte das costas são 5, né? Mas contando com as laterais, né? Mais 2 aqui, são 9, tá? Então, no total, eu fiz 9 diminuições, certo? Aqui, agora, vamos fechar. Aqui temos essa alcinha que forma aqui, ó, essa correntinha. Ao finalizar com ponto baixíssimo, aqui fazemos um ponto alto, que é um aumento que fazemos aqui, porque para finalizar, vamos pular esse ponto baixo com uma correntinha que subimos e vem aqui no ponto alto e fecha com ponto baixíssimo. Assim, fica com o ponto bem fechadinho aqui, ó, tá? Aí, aqui agora, eu vou fazer umas 3 carreiras, talvez se eu fizer mais ou menos, eu vou estar falando pra vocês, tá? Então, aí, vamos fazer as carreiras até onde você quiser parar pra fazer a separação da parte da frente, que é frente única, né? Então, aqui eu vou fazer algumas carreiras, talvez 3 ou 4, eu vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz, né, quando eu voltar aqui. Se você achar necessário fazer mais diminuições, vocês podem estar fazendo, tá? Então, depende muito aí o quanto você quer diminuir. Como eu já falei pra vocês, se você não quiser fazer todas as diminuições numa carreira só, aí você faz nas próximas, assim fica mais dividido, tá? Então, aqui, como é os mesmos pontos, eu vou fazer as carreiras aqui, tá? Você sempre faz aqui uma correntinha, volta, faz um ponto baixo e faz uma correntinha e vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, pra finalizar, vocês já viram aí como eu faço, né? Aí, aqui eu só vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto por algumas carreiras, até a gente chegar na altura pra fazer aqui a divisão, né, da parte da frente. Pronto, pessoal, eu fiz aqui as carreiras. Então, sem contar a primeira carreira que fizemos, a diminuição, eu fiz mais 5 carreiras. E ao fazer a terceira carreira, eu fiz mais 2 diminuições, uma em cada lado aqui, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Então, eu fiz mais 2 diminuições, certo? Então, eu fiz mais 5 carreiras, sendo que na terceira carreira, eu fiz uma diminuição em cada lado. Certo? Só isso aqui que eu fiz diferente, certo? Como eu falei pra vocês, se quiser fazer mais diminuições conforme você vai fazendo as carreiras, vocês podem estar fazendo. Aí, após fazer na terceira carreira a diminuição, eu fiz mais 2 carreiras sem diminuição, tá? Então, aqui eu estou com 2 marcadores, só pra gente marcar aqui até onde vamos trabalhar a parte da frente, certo? Então, você vai escolher qual a parte que você quer que seja a parte da frente. Eu vou deixar aqui onde estamos finalizando para ser a parte das costas, tá? Para ficar os arremates para trás. Aí, você vai marcar em linha reta aqui, ó, conforme sua peça estiver, e coloca o marcador. E pega a linha reta e marca no outro canto também. Então, pessoal, como eu marquei aqui, coloquei o marcador só um ponto alto à frente, ó, onde finalizei, vou caminhar com um ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, tá?
Normal seria 3, mas vou subir somente 2 para o ponto ficar bem fechadinho aqui ao iniciar, tá? Então, vou subir aqui, ó, 2 correntinhas e venho no próximo ponto alto e vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto e chegando no outro lado do marcador, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei no final. Olha só, agora vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Nós vamos virar aqui. Aí, para dar início, vamos subir 2 correntinhas, que vale como um ponto alto. Como eu falei pra você, para ficar o início aqui com os pontos bem fechadinhos, é só subir 2 correntinhas. Aí, vem no próximo ponto alto, vai fazendo um ponto alto. Aí, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E chegando no final, você vai repetir, vai virar, subir 2 correntinhas e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui eu vou fazer até completar 12 carreiras, tá? Estamos iniciando aqui a segunda carreira. Aí eu vou deixar na tela para vocês a quantidade de carreiras para outros tamanhos, vocês podem alterar, tá? É só você lembrar aí que fazemos essa carreira, você vai fazer até chegar no meio do seio, tá? Mais ou menos no meio do seio, que a partir dessa altura vamos estar fazendo diminuições até chegar próximo ao pescoço. Pronto, pessoal, eu já completei aqui as 12 carreiras. Olha só, vou virar aqui para vocês verem como está ficando a parte das costas também, olha só. Aí aqui eu completei as 12 carreiras, vou contar aqui junto com vocês. Aqui, ó. Contando a primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, certo? Agora, vamos começar a fazer diminuições até chegar próximo do pescoço, tá? Quando chegar na largura ideal para você, se achar que não tá muito largo, aí vocês vão parar, tá? Então, eu vou estar diminuindo um ponto no início e um ponto no final, tá? Então, a cada carreira eu vou estar diminuindo 2 pontos, certo? Se você achar necessário tá fazendo mais diminuições, você acha que vai ter que fazer muitas carreiras para chegar na largura boa em cima, aí vocês podem estar diminuindo de 2 em 2, diminuir 2 pontos no início, 2 pontos no final, tá? Então, já começando diminuindo um ponto, eu vou enlarguecer o fio na agulha e venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, tá? Aí, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Então, aqui no início, para diminuir pontos, você vai enlarguecer o fio na agulha e vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto, já diminuindo um ponto. Agora, só você seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e faltando 2 pontos no final, eu volto com vocês para mostrar como vamos fazer. Pronto, pessoal, eu já fiz aqui até chegar no final, faltando 2 pontos. Toda vez que você chegar no final para diminuir, você tem que deixar 2 pontos sem fazer. Aí, aqui, vamos pegar o penúltimo ponto, fazer um ponto alto, tirar uma vez só, deixar na agulha, tá? Aí, o último ponto, vamos pegar o último pontinho aqui, ó, na segunda correntinha, ó, vou dar laçada. Aí, pego aqui, ó, dentro da segunda correntinha, faço um ponto alto, tiro uma vez só, deixo na agulha. Peguei os 2 pontos, dou laçada e fecho tudo junto. Então, pra diminuir no final, vamos fazer desse mesmo jeito, tá? A diminuição. E ao iniciar é como a gente fez a primeira diminuição, enlarguecer o fio na agulha e ir no próximo ponto e fazer um ponto alto. Aqui diminuímos um ponto. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, as diminuições vão ser assim, tá? Ida e volta, ida e volta. Ao iniciar é como a gente acabou de fazer e ao finalizar é o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, aqui eu vou diminuir até completar 15 carreiras, tá? Mas aí vocês podem fazer o quanto você achar necessário. Vai diminuindo até chegar numa largura boa, uma altura boa, que você acha que não vai ficar muito largo, tá? Ou muito estreito. Então, eu vou seguir fazendo aqui até completar 15 carreiras com essas mesmas diminuições. E já já eu volto com vocês, certo? Prontinho, pessoal, feito aqui as 15 carreiras com as diminuições. Olha só. Aqui nessa direção, ó, que começamos a fazer as diminuições, aqui vai ficar mais ou menos no meio do busto, e assim está ficando o nosso vestido. Agora, nós vamos fazer o acabamento de pontos baixos, tá? Que vai passar aqui até na parte das costas, certo? Então, aqui eu vou dar início
aqui na parte de cima mesmo, para não ter que cortar o fio. Vou subir uma correntinha aqui, ó. E dentro desse ponto, em cima, ó, vou começar a fazer aqui em cima do ponto, um ponto baixo. E dentro do ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Aí, vem dentro do próximo ponto, observa aqui onde diminuímos, tá? Fica aqui uma alcinha, uma correntinha, que a gente enlarguece para diminuir. Então, se faz aqui dentro também 2 pontos baixos, certo? No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. Aqui é mais um ponto que diminuímos, ó. Aqui fazemos aqui dentro, pegando dentro dessa alcinha que enlarguecemos na agulha e fazemos 2 pontos baixos. Enfim, dentro de cada ponto, vamos trabalhando 2 pontos baixos e chegando lá na parte das costas, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu já fiz aqui, cheguei aqui na parte das costas. Então, pessoal, para você que vai aplicar o elástico já, e eu ainda vou aplicar, tá? Só que eu vou fazer isso depois, que você tem que aplicar o elástico porque não fica tão retinho nas costas. Então, por mais que você faça a medida certa aí, fica um pouquinho frouxo, tá? Aqui, vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Se você quiser aplicar elástico, já vai aplicando o elástico e fazendo o acabamento de pontos baixos, tá? Pode ser o lastex, pode ser outro tipo de elástico, pode ser aquele roliço também, como vocês quiserem, tá? Eu ainda vou aplicar o meu. Se eu puder, eu vou estar postando o tutorial lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga no @patticrochêoficial, que eu ainda vou aplicar o elástico no meu vestido, tá? Então, aqui vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto aqui. Aí, vou fazendo assim por toda a volta, tá? Como é ponto baixo, ponto simples de fazer. Aqui você vai fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. E chegando aqui na lateral da frente, né? Você vai seguir fazendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto, tá? Igual a gente já fez do outro lado. E chegando na base aqui da parte de cima, é só você fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Iniciar a parte de cima, eu volto com vocês, tá? Pronto, pessoal, já fiz aqui. Chegando aqui na parte de cima, olha só, aqui dentro você vai fazer 2 pontos baixos, aqui dentro do ponto que diminuímos, olha. E aqui em cima do ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos para fazer a viradinha, tá? Aí, vamos fazer aqui, ó, mais um ponto baixo aqui dentro. E vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. E vou finalizar fazendo um ponto baixo dentro do mesmo ponto que eu iniciei o outro ponto baixo, tá? O mesmo ponto que eu iniciei, eu vou fazer mais um ponto baixo e finalizar. E já vou fazer aqui também, ó, na barra do vestido, o mesmo acabamento de pontos baixos, tá? Então, vocês fazem aí, pontos fácil de fazer, você vai iniciar em qualquer ponto, subir uma correntinha no mesmo ponto, fazer um ponto baixo e seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto, tá? E arrematar o fio. Se você quiser fazer mais de uma carreirinha, vocês podem estar fazendo. Eu vou fazer somente uma carreira de pontos baixos e arrematar o fio. Se você quiser também fazer outro acabamento, vocês podem estar fazendo, tá? Prontinho, pessoal, olha só. E eu arrematei o fio aqui, fazendo um ponto baixo, no mesmo ponto que eu iniciei o outro ponto, tá? Arrematei aqui, fiz um ponto baixo, cortei o fio. E adiantei aqui, ó, o cordão de correntinhas que vamos estar fazendo para amarrar nas costas, tá trançado, tá? E também já fiz aqui o acabamento de pontos baixos aqui na barra do vestido, como eu falei para vocês, certo? Então, agora vamos fazer a alça aqui, né, de correntinhas. Cordão aqui bem grande de correntinhas. Aí, vamos fazer aqui no fio duplo, né? Vou fazer aqui, ó, o ponto inicial. Aí, vamos vir aqui dentro do primeiro ponto aqui, ó. Esse ponto que fizemos 2 pontos baixos dentro, ó. Para fazer a viradinha aqui, vamos fazer a alça. O cordão, né, de correntinhas. Então, aqui, nós vamos dar início fazendo uma correntinha, já prendendo aqui. E voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Aí, feito aqui, ó, prendendo com ponto baixo. Aí, vamos só fazer aqui correntinhas. Eu não conto a quantidade de correntinhas, tá? Eu vou fazendo, medindo mais ou menos, passando como se tivesse, como eu vou estar amarrando mesmo, né?
e deixando sobrar para fazer o laço. Aí eu fui fazendo o outro, eu fiz 1,60 m, então aqui também eu vou fazer 1,60 m. Nem precisa ser tão grande, tá? Eu gosto de fazer grande pra ter certeza, né, que vai dar, mas dá sim, tá, pessoal? Pra você que tá fazendo tamanho G, você pode fazer 1,60 m, que vai dar pra amarrar, tá bom? Então aqui eu vou completar 1,60 m de cordão de correntinhas. Ó, você vai medindo assim, ó. Vamos passar aqui, ó, nesse lado e aqui no canto. Aí você vai amarrar aqui no meio, tá? Aí, quando você achar um comprimento necessário, vocês vão e cortam o fio, certo? Eu vou fazer aqui e já já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já fiz aqui o cordão. Vocês vão fazer os dois do mesmo jeito, tá? Aqui agora é só passar trançado nas costas, como eu já expliquei pra vocês, tá? Você vai pegar aqui uma ponta e passar ao lado ao contrário, tá? Então, pega aqui essa ponta, passa aqui. A gente passa na direção da primeira carreira que fizemos a diminuição, tá? Então, é aqui que nós vamos passar o cordão. Então, aqui nessa mesma direção que fizemos a primeira diminuição, eu vou passar. Pegar aqui com a agulha e puxar, ó. Agora, essa mesma ponta, vamos passar aqui nesse outro canto, ó. Aqui passamos na primeira carreira que fizemos, na parte da frente, dividido, ó. Aí, vamos fazer a mesma coisa com com outro cordão. Na mesma direção, né? Eu pego e puxo aqui o cordão, passo aqui. Aí, esse mesmo fio eu venho no outro canto, olha só, a parte das costas vai ficar assim, trançado, ó. Dessa forma. Aí, deixa aqui igual, né, na mesma altura. E passo o fio aqui no outro canto, do outro lado. Aí, aqui no meio, você vai dar a laçada. Olha só, gente, como é que fica bonito nas costas. Fica 2x, olha. Aí, aqui no meio, nas costas, pra você que ainda não aplicou elástico, você pode passar também aqui dentro dos pontos e dar o laço aqui, ó, bem aqui dentro. Ou pode direto aqui, amarrar aqui o laço. E assim que fica o resultado do nosso vestido, tá? Aí, eu vou cortar aqui o excesso de fio que ficou aqui no cordão. E pronto, gente. Nosso vestido ficou assim na parte das costas. Agora, vamos fazer as rosas, pra gente aplicar, né, as rosas que vai dar o detalhe, né, aí no vestido. Bom, pessoal, vamos aqui começar a fazer a rosa aqui no roxo. Lembrando que vamos fazer várias cores, tá? Só nas rosas eu faço em 6 cores. Só que, porém, do mesmo jeito, tá? Vamos fazer o anel mágico, deixando um fiozinho para puxar depois. Puxar a laçada para dentro do anel mágico. Subir aqui uma correntinha, voltar dentro do anel, fazer um ponto baixo. Aqui dentro, vamos trabalhar 16 pontos baixos, tá? Então, quando ficarmos aqui com 16 pontos baixos, eu volto. Feito aqui os 16 pontos baixos, agora esse fiozinho aqui, ó, vamos estar puxando para fechar aqui o círculo. Aí, depois você arremata, tá? O fio, ou usa para já aplicar no vestido, tá? Para amarrar. Vamos fechar no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Aqui vamos começar a fazer as argolinhas das pétalas. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou pular um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou pular um ponto baixo, no próximo, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um ponto baixo, no próximo, faço um ponto baixo. Então, vou seguir fazendo essa mesma repetição até completar 8 argolinhas. Aqui já completei 7 argolinhas, tá faltando a última, sobrou exatamente um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. E venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos, ó. E prendo aqui com o ponto baixíssimo. Vou fechar aqui, completando as 8 argolinhas. Agora, nós vamos começar a fazer as pétalas, tá? Aqui nessa primeira argolinha, já venho aqui dentro e faço um ponto baixo.
Vou dar laçada, na próxima argolinha, vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, na próxima argolinha, vou prender com ponto baixo. Dou a laçada, na próxima argolinha, faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Vamos repetindo assim: um ponto baixo, 7 pontos altos, um ponto baixo, 7 pontos altos, até aqui, ó, vamos ficar com 4 pétalas com 7 pontos e 4 pontos baixos, tá? Entre cada pétala, certo? Vou completar aqui e já eu volto. Completei aqui, olha só, ficou aqui com 4 pétalas com 7 pontos e 4 pontos baixos. Aí, vamos fechar aqui essa volta no primeiro ponto baixo, aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Para seguir para a próxima carreira, aqui de pétalas, vamos fazer as argolinhas, pegando as perninhas aqui dos pontos baixos, tá? Então, o que você tem que observar aqui é não pular nenhum. Eu vou prender aqui, ó, vou fazer o primeiro, pegando aqui, já vou mostrar para vocês, depois esse aqui, depois esse aqui, e em todas as perninhas das pétalas. Então, quando eu falar perninha da pétala, é esses pontos baixos que fazemos aqui, tá? Aí, vamos estar fazendo correntinhas e prendendo aqui nessas perninhas das pétalas, certo? Então, vamos iniciar enlarguecendo o fio aqui na agulha, ó, pra gente poder vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, que tá na mesma direção, tá? Então, eu venho aqui, eu laço aqui pegando por cima, aí eu puxo a laçada. Peraí. Vou puxar a laçada e já prender o ponto baixo, tá? Ó, puxei aqui, ó, tá vendo? Essa é a laçada. Aí, eu já venho, pego a laçada e prendo com ponto baixo. Aqui nessa volta, vamos fazer 4 correntinhas de separação. Essa primeira fizemos 3, essa carreira vamos fazer 4 correntinhas. Então, eu faço aqui 4 correntinhas. E vamos pegar a próxima perninha aqui, ó, tá vendo, ó? Essa é a próxima. Vamos pegar todas do mesmo jeito, assim. E prendo com ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Pego aqui a próxima, assim, e prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. Pego a próxima, ó. E prendo com ponto baixo. Aí, vamos repetindo aqui, pegando todas as perninhas, fazendo 4 correntinhas de separação. Aí, temos que ficar com 8 argolinhas, certo? Prontinho, pessoal, olha só, aqui já fiz as 8 argolinhas, pegando todas as perninhas aqui das pétalas. Aí, vou fechar aqui, ó. Temos essa alcinha que forma, porque a gente enlarguece para pegar o ponto baixo aqui, certo? Aqui dentro, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Então, toda vez que você finalizar, você vai fazer dessa mesma forma. Aqui que você tem que observar para fazer cada carreira. Você não pode iniciar igualmente, eu aqui, por exemplo, aqui a primeira argolinha, nessa primeira carreira, eu fiz ponto baixo. Eu preciso que as pétalas fiquem assim, ó, entre uma e a outra, não atrás da outra. Então, você tem que estar assim. Essa carreira, então, eu vou iniciar com os pontos altos, tá? Aí, a próxima vai ser ponto baixo. Aí, ponto alto, ponto baixo, tá? Aí, a próxima, que vai ser a rosa maior, aí, vamos iniciar o quê? Com ponto baixo. E assim, vamos fazendo ao contrário, tá? Pra uma ficar assim entre a outra e não atrás da outra. Então, o que você tem que observar é isso aí, tá? Então, aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó. Se fosse com ponto baixo, eu ia fazer ponto baixo. Mas, que eu vou iniciar com ponto alto, vou caminhar com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas que valem como ponto alto. E essa carreira aqui, as pétalas, vamos trabalhar com 9 pontos altos, tá? Essa aqui trabalhamos com 7, essa aqui vamos trabalhar com 9.
Então, aqui eu vou fazer mais 8 pontos altos, totalizando 9, com as 3 correntinhas que fizemos, tá? Aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Dou a laçada, na próxima argolinha aqui, faço 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. E assim vamos fazendo por toda a volta. Então, na próxima, faço 9, ponto baixo, 9 pontos, ponto baixo. Ficando, né, sempre com 4 pétalas, tá? Então, vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Pronto, pessoal, aqui já terminei de fazer aqui as pétalas, olha só. Então, aqui eu vou terminar fazendo um ponto baixo aqui na última argolinha e finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a rosa menor que vamos estar fazendo, vai ficar assim, tá? Dessa forma que se amassa ela assim, que fica bonitinha amassada, ó. Então, essa aqui é a rosa menor, você vai arrematar o fio, certo? Aí, você faz aí várias desse mesmo tamanho e outras cores também, mas se você estiver fazendo aí as flores todas uma cor só, aí você vai fazer aqui, ó, tá? Essa é a flor menor, tá? Então, aí você arremata o fio. Mas aqui eu vou seguir para fazer a maior, porque o início é a mesma coisa, é do mesmo jeito, só que a única diferença é que a menor fazemos com 2 carreiras e a maior fazemos com 4, tá? Então, por isso que eu vou iniciar, já continuar aqui com vocês para fazer a maior, tá? Porque é tudo igual. Então, lembrando aqui que a menor vocês vão fazer 11 menores, sendo uma de cada cor, vocês podem estar fazendo 2 em 2 de cada cor, tá? Tá o fio, né? Você vai vir aqui, ó, na direção desse ponto, né, que é o ponto baixo, a perninha da pétala aqui. Aí, vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vamos puxar a laçada assim, pegando por cima aqui do ponto. Aí, eu puxo e prendo com ponto baixo. Aqui nessa terceira carreira, vamos fazer 5 correntinhas de separação, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho na próxima perninha, observa para não pular, tá? Senão vai dar menos argolinhas e precisamos de 8, tá? Prendo com ponto baixo, 5 correntinhas. Viu? Na próxima, prendo com ponto baixo, 5 correntinhas. Na próxima argolinha aqui, prendo com ponto baixo, 5 correntinhas. Na próxima, perninha aqui, prendo com ponto baixo. Assim, por toda a volta, temos que ficar com 8 argolinhas. É do mesmo jeito que fizemos as outras, a única diferença é a quantidade de correntinhas. Pronto, pessoal, feito aqui, ó, todas as argolinhas. Aí, aqui, como eu falei pra vocês, toda vez que você vai finalizar, você finaliza aqui nessa alcinha que enagrecemos aqui, ó, pra prender o primeiro ponto. Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, essa carreira aqui, as pétalas vão ser com 11 pontos altos, tá? Essa segunda fizemos 9, essa aqui vamos fazer com 11 pontos altos, tá? Como eu falei pra vocês, não iniciar do mesmo jeito que iniciamos a carreira anterior. Essa carreira iniciamos com pontos altos, não ponto baixo. Então, essa aqui eu vou iniciar com ponto baixo, porque se eu fizer aqui, ó, vai ficar bem atrás da outra, tá? A pétala. Então, aqui... Se você quiser caminhar com ponto baixo para o meio aqui, ó, podem caminhar. Eu não acho necessário, que acho que não dá diferença. Eu venho aqui direto e já prendo ponto baixo mesmo, por mais que fique de ladinho, tá? Não vai ficar torto, nada, não vai prejudicar aqui a rosa, tá? Fiz o ponto baixo, eu venho na próxima argolinha e faço os 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 pontos altos. Venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Dou laçada, na próxima faço 11 pontos altos. Aqui você já sabe como faz, é do mesmo jeito, tá? A única diferença é que essa carreira, as pétalas, vamos trabalhar 11 pontos altos, tá? Vou seguir fazendo aqui, temos que ficar com 4 pétalas, tá? Prontinho, pessoal, feita aqui a terceira carreira de pétalas. Agora, vamos finalizar aqui no primeiro ponto baixo que fizemos com o ponto baixíssimo. Aí, aqui, vamos fazer a última carreira, que é a quarta carreira de pétalas, para essa flor maior, rosa maior, né? Vamos enlaguecer o fio aqui na agulha. E venho e pego aqui, ó, a primeira perninha de ponto baixo e puxo a laçada e prendo com ponto baixo. Aí, essa carreira aqui, vamos trabalhar 6 correntinhas, tá? Aqui nas argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo aqui, ó, na próxima perninha e prendo com ponto baixo. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na próxima aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Então, aqui você já sabe como faz. Aqui nessa carreira, vamos fazer 6 correntinhas. Prontinho, pessoal. Feito aqui as argolinhas. Vamos prender aqui, ó, fechar dentro desse pontinho que eu já falei pra vocês, a correntinha que forma, que a gente enlarguece pra pegar o primeiro ponto, finalizo com ponto baixíssimo. E aqui, né, vamos iniciar com as pétalas, que aqui na carreira anterior iniciamos com ponto baixo, né? Então, aqui, nessa carreira, vamos trabalhar 13 pontos altos, tá? Venho aqui, ó, com ponto baixíssimo na primeira argolinha. Vou subir 3 correntinhas, que vale como primeiro ponto, e vou fazer mais 12 pontos altos, totalizando 13 pontos altos, com as 3 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Então, essa última carreira, vamos trabalhar aqui 13 pontos altos, tá? Então, 13 pontos, ponto baixo, 13 pontos, ponto baixo. Ficando, né, também com 4 pétalas, tá? Prontinho, pessoal, feito aqui a última carreira de pétalas. Agora, vamos arrematar. Já fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Então, aí vocês vão fazer 16 rosas do mesmo jeito, tá? As maiores, eu vou fazer 3 na cor laranja. Essa roxa que eu estou ensinando pra vocês, 3 também na cor roxa. 3 na cor amarela. 4 na cor vermelha. 2 na cor tulipa, verde tulipa, né? E 2 na cor vinho, certo? Mas vocês podem variar outras cores, vocês podem estar fazendo mais cores de uma cor só, mais rosas na cor só, né? Como vocês quiserem, lembrando que eu fiz 16 rosas, tá? Agora, estou terminando de fazer o arremate aqui. Estou mostrando pra vocês certinho como eu faço o arremate. Após dar o nó aqui, você vai esconder o excesso de fio aqui entre os pontos novamente. Após esconder, você vai cortar o excesso de fio. Esse fiozinho do círculo mágico, eu vou deixar, que eu vou deixar para reforçar na aplicação das flores. Então, eu vou usar esses 2 fios e ir amarrando no vestido, que aí ajuda também na aplicação das rosas, tá? Então, aí vocês vão fazer as 16 rosas maiores e 11 rosas menores, tá? Fazem aí, que eu já vou voltar com vocês, vou mostrar mais ou menos como eu faço a aplicação das rosas, tá? Mas aí vai do jeito de cada um, tá? Como vocês quiserem. Eu vou colocar no manequim, que facilita mais com os alfinetes.
e já volto para mostrar para vocês como vai ser a posição das rosas que eu vou aplicar no vestido. Olha só, pessoal, já coloquei todas as rosas aqui no vestido, como vocês estão vendo aqui, ó, na parte de baixo, na parte de cima. Vocês podem estar tirando print se vocês quiserem, mas vocês viram foto aí no início do vídeo, né, como é que fica, e aí como fica no corpo também. Se você tiver um manequim, eu indico vocês colocar no manequim, assim você posiciona melhor as rosas como vocês querem, tá? Aí eu coloquei aqui os alfinetes. Eu vou mostrar o começo, como eu faço, como eu vou estar costurando, só que depois eu vou tirar o vestido do manequim e costurar. Vou colocar, posicionar numa mesa que facilita, tá? Aí eu coloquei aqui no manequim para vocês verem melhor como fica a posição das rosas, tá? Aí eu vou estar colando também, só que eu não tenho cola no momento, então eu vou por enquanto costurar com essa linha aqui, corrente laranja. Aí vou usar a linha combinando com a cor do vestido, tá? Aí vou usar também a agulha, né, de costura aqui para costurar no vestido. Então, pessoal, lembrando mais uma vez que eu vou estar não só costurando, tá? E depois eu vou estar reforçando com cola. E vou usar também aquela linha, né, que a gente usa para aplicar flores. Vocês podem estar pesquisando no YouTube. Então, esse fio, como eu falei para vocês, eu vou estar reforçando aqui a aplicação. Vou usar e já amarrar. Primeiro eu vou posicionar aqui, pegar mais ou menos no meio aqui, tá? A direção aqui do fio. Aí eu vou puxar esse fio aqui dentro do ponto alto, né, que estiver na mesma direção. E amarrar os dois fios. Aqui, gente, tá bem ruim para me mostrar para vocês, porque só estou mostrando como eu vou fazer. Lembrando que eu não vou fazer a aplicação no manequim, tá? Eu vou estar tirando, aqui eu coloquei no manequim somente para posicionar as rosas, tá? Aí vocês vão amarrar assim, que aí elas não vai soltando, vocês amarram todas, depois você vai passando a costura, certo? Que aí facilita, assim, ao tirar do manequim até não vai cair, porque por mais que a gente coloque o alfinete, né, pode estar caindo. Então, após amarrar, nós vamos estar passando a costura. Eu vou fazer só uma volta, porque depois eu vou estar reforçando com cola, né? Então, aqui, aí você deixa para fazer o arremate depois desses fios, tá? Então, pessoal, estou aqui com a agulha e a linha de costura. Só vou começar com vocês, porque não dá para mostrar, tá? Só queria, só mostrar como eu vou costurar, mas não o passo a passo não dá para mostrar certinho aqui no manequim, tá? Então, aqui você vai pegando, sem deixar a rosa sair da posição certa, aí vai passando a costura, pegando o ponto alto, dentro dos pontos altos do vestido e dentro. Eu vou estar costurando, pessoal, dentro daquelas perninhas da pétala, sabe? Então, vocês não pegam no meio da pétala, senão a pétala vai ficar aberta, então não vai ficar muito bonita. Então, vocês vão passando a costura, pegando dentro dos pontos do vestido, né? Sendo melhor dentro daqueles pontos baixos que fazemos ou dentro das correntinhas, tá? Que fica aqui aparente aqui por baixo da rosa. Então, não pega dentro das pétalas, porque aí elas vão ficar repuxadas, o ponto vai ficar repuxado, então elas não vão ficar muito bonita. Então, vocês vão pegando aqui na direção que a rosa tiver. O que você tem que observar também é não passar a costura de uma forma que apareça por fora, tá? Senão não vai ficar legal. Então, você costura um pouco para dentro mesmo. Por isso que é bom você pegar na direção dos pontos baixos que eu tô falando para vocês, as correntinhas que fica aparente por baixo das rosas, que assim, pegando na mesma direção, a costura não vai aparecer. Então, lembrando mais uma vez, estou passando a costura aqui. Só essa costura não vai ficar tão fixa, tá? Principalmente, né, para você que vai fazer bem apertadinha, como eu vou fazer pra mim, como eu fiz pra mim, né? Pode ser que arrebenta, então eu vou estar fazendo aqui e depois reforçando com cola, tá? Cola de arremate que a gente usa no crochê. E também temos a opção daquela linha de polipropileno que muitas artesãs usam para aplicar flores. E tapetes também usam bastante. Então, aqui eu vou terminar de costurar aqui toda a volta. Não dá pra mostrar o passo a passo certinho pra vocês, só tô mostrando aqui mesmo pra vocês terem noção como eu vou estar fazendo. Só que eu vou costurar fora do manequim, tá? Olha só, pessoal, estou aqui na minha mesa. E o vestido tá aqui pra mim costurar, que facilita bem mais, tá? Aqui eu já costurei todas as rosas. Estou reforçando aqui com a linha, tá?
Olha só, essa linha aqui, estou usando 2 fios, a linha que eu mostrei pra vocês na lista de materiais. E vou estar usando ela para reforçar a aplicação aqui. Então, muitas artesãs usam essa linha para aplicar flores, até em tapetes. Então, ela é muito boa, já usei bastante também. Ela não descola, gente, a peça não fica dura. Então, eu acho ótimo também para estar aplicando essas rosas aqui no meu vestido. Então, aqui, com cuidado, tá? Para você não se queimar, se pingar na mão, você vai se queimar. Então, você vai colocando a linha aqui no fogo aqui da vela, tá? Ó, pega os 2 fiozinhos assim. E tem que ser rápido, tá? Aí você vai e cola, tá? Então, é assim que vocês vão aplicando as rosas. Você vai fazendo assim em cada rosa, por toda a volta das rosas. Assim, elas vão ficar bem firmes e bem aplicadas e elas não vão se soltar. Então, como eu falei pra vocês, eu tava passando aquela costura, mas eu ia reforçar com outra forma, né? Que é aqui com essa linha que muitas meninas usam para aplicar flores, rosas, folhinhas. Então, é muito boa. Então, eu digo vocês também fazer esse tipo de aplicação aqui. Aí, vocês vão com cuidado, assim, todas as rosas, né? Cada espacinho assim que você vê, você vai, ó, e cola. Aí, toma cuidado para não se queimar, tá? Tem que ter muita atenção para não se queimar, para não estragar a sua peça. Mas, fazendo com um jeito, as rosas vão ficar bem aplicadas e não vai se soltar. Então, eu vou aplicar todas desse mesmo jeito. A parte de cima também eu ainda vou tá colando. Eu espero muito que tenha ajudado vocês como aplicar as rosas, tá? Então, aplique aí que já já voltamos. Prontinho, pessoal. Esse é o resultado final do nosso vestido. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo exclusivo e gratuito. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram, @PatiCrochê Oficial. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.